E tem entrevista importante aqui no 360, justamente para a gente destrinchar esses números. A gente vai conversar agora com Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, direto dos nossos estúdios em São Paulo. Quero te agradecer imensamente por estar conosco, por ir até o estúdio em São Paulo. Muito bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Débora. É um prazer falar com vocês aqui na CNN. Queria começar, Marcelo, falando sobre esse segundo turno, porque a gente viu da penúltima pesquisa para agora, a gente viu que mexeu pouco. Então, queria inicialmente, trazer que você trouxesse as suas impressões iniciais e levando em consideração o seguinte: nesse período, tudo bem, tivemos Copa do Mundo, mas o senador Flávio Bolsonaro colocou um pouco mais a pré-campanha na rua e o presidente Lula lançou tudo o que podia lançar, até pela regra eleitoral, que agora ele não pode mais participar de lançamento de nada. Então, minha pergunta é, olha, eles colocaram o bloco na rua e pouca coisa mudou. Como é que você avalia isso? Débora, é exatamente isso que você falou, né? Se a gente olhar para os números macro da pesquisa, a gente vai ver pouca alteração. Segundo turno, tudo rigorosamente igual a 2 semanas atrás. Primeiro turno, tudo praticamente igual. O Lula teve uma variação de 2 pontos para baixo dentro da margem de erro da pesquisa. Então, a gente tem um quadro bastante estável. Mas eu gosto de olhar um pouco também para alguns outros dados, as entrelinhas ali da pesquisa, que mostram algum movimento. Se isso vai ser uma nova tendência, a gente não pode afirmar porque isso aconteceu pela primeira vez. Mas a gente tem que observar se isso pode ganhar corpo daqui para frente. Eu estou chamando a atenção aqui para o dado de voto espontâneo, né? É um dado que em pesquisa a gente considera muito relevante de olhar. A gente não fala para os entrevistados quem são os candidatos. A gente só pergunta, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente. O presidente Lula vinha crescendo nessa citação espontânea de votos. Ele atingiu na rodada anterior, feita há 2 semanas, 38% dos votos. E agora ele recuou, caiu 3 pontos, foi para 35. O mesmo aconteceu com o Flávio. O Flávio sempre oscilou entre 26 e 27 do voto espontâneo. Agora ele apareceu com 24. Ou seja, 6% do eleitorado estava declarando voto ou em Lula ou em Flávio, metade para cada um dos dois. E esse eleitor hoje, passada a Copa, a eliminação do Brasil, a ressaca moral aí da derrota para a Noruega, o eleitor passou a pensar um pouco mais na eleição. Esse eleitor se dividiu também nesse cenário espontâneo em 2% para os candidatos da chamada terceira via, né? Os outros candidatos que não Lula nem Flávio Bolsonaro, 2% foram para o branco e nulo, 2% foram para a indecisão, né? Ou seja, a gente vai ter que olhar se esse comportamento desse eleitor que parou agora para refletir um pouco melhor. A eleição está se aproximando, né? A gente estava há 6 meses, há 5 meses, hoje exatamente a gente está há 2 meses e 20 dias do primeiro turno. E é normal que os eleitores passem a discutir mais agora a eleição, nas conversas de família, no grupo de amigos, no grupo de WhatsApp da família, no bar, enfim, nas situações de convívio social. E aí, ao que parece, uma parcela do eleitor começou a olhar para uma terceira opção de voto. Ninguém cresceu muito fortemente lá embaixo, essa é a verdade. Quando a gente estimula, ou seja, quando a gente mostra o nome dos candidatos, a soma dos candidatos de terceira via, somados aí Caiado, Zema, Renan e os outros, sobe de 16 para 18. Então não é um crescimento significativo, é uma variação, por enquanto, dentro da margem de erro. Mas a gente vai ter que observar se mais gente vai passar a fazer essa, não vou dizer uma reconsideração, mas uma reavaliação, né? Refletir um pouco mais profundamente sobre a eleição, ou se a gente vai continuar no cenário que até aqui é a tendência mais clara de uma polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. É isso que está dado hoje, com os dois indo para o segundo turno, numa situação de uma disputa muito acirrada. Como você falou, 3 pontos de vantagem para o Lula, está dentro do limite da margem de erro, que é de 2 para cima, 2 para baixo, o limite, portanto, é 4. Qualquer coisa abaixo disso, tecnicamente, é um empate. E vale lembrar, Débora, quando a gente considera o eleitor que foi votar, que diz que foi votar em 2022 e em 2018, essa diferença cai de 3 para 1 ponto só, indicando que o eleitor que costuma ou que tem maiores chances de se abster no primeiro turno, de não comparecer para votar,
tende a ser um eleitor mais do Lula, né? Porque é um eleitor normalmente de baixa renda, de baixa escolaridade. E isso é um ponto de atenção para a campanha do presidente. Se ele chegar na véspera da eleição, daqui a pouco mais de 2 meses, com uma diferença menor, muito pequena, ele corre risco de ter uma surpresa quando abrirem as urnas por conta do efeito da abstenção eleitoral.